o que mais aborrece. Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos maldoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Certo. Isso aí pegou, hein? Pegou muito, né? Às vezes a gente só quer fazer pergunta para quem sabe que é nosso amigo, né? Está devendo dinheiro para a gente? Que a gente já sabe qual vai ser a resposta. Tá dando para ouvir bem? Tá saindo pelo alto-falante aí? Vamos aumentar só um pouquinho. Vamos ver agora. Tá melhor? Tá. Então vamos tirar um momento agora para a gente fazer a nossa oração de abertura. Nesse lindo domingo de 1º de março, começando mais um mês, vamos deixar fora do centro as preocupações que nos afligem nesse momento, que não são poucas. Estamos passando por uma fase bastante complicada no planeta, mas vamos fazer todo o possível que durante esta hora nosso foco vai ser em Jesus, no Espiritismo, nos ensinamentos, para que possamos pouco a pouco trabalhar no nosso próprio avanço moral, que é a razão pela qual estamos aqui. Então vamos pedir aos amigos, companheiros, trabalhadores espíritas dessa casa, que já prepararam esse ambiente desde cedo, que nos abençoe, que abra nossas mentes e os nossos corações para a mensagem de hoje. Que assim seja. Sim. Então, hoje o tema é um pouquinho de história, né? Vamos conhecer um pouco sobre Allan Kardec. Todo mundo que é espírita sabe ou já ouviu falar de Allan Kardec, né? Mas nem todos conhecem um pouco mais a fundo a trajetória e a história desse homem, que foi fundamental para o desenvolvimento da doutrina. É importante deixar bem claro logo de início que Kardec não inventou o Espiritismo, porque o Espiritismo sempre existiu, desde muito antes de Kardec. O que ele ajudou foi codificar e colocar de uma forma acessível os ensinamentos para que todos pudessem conhecê-lo melhor, né? Então vamos começar com uma pequena introdução, né? Um ponto de reflexão. Por que nós sempre falamos que o Espiritismo é chamado de fé raciocinada? Alguém quer se arriscar a comentar? Vamos lá, dona Ivone. Eu sei que a resposta está aqui na ponta da língua. É a fé baseada na razão. Então a razão explica a fé. Então é o poder da fé. E isso tem muito a ver com o papel de Allan Kardec. Porque Kardec, para poder compilar os livros, né, o famoso Pentateuco, a gente vai ver aqui que ele utilizou de um método muito científico para isso. Não simplesmente por sua... Perdão? Educativo. Mas por um lado, uma forma que não se podia negar
os descobrimentos que iam se fazendo, né? Então vamos iniciar aqui. Antes que Kardec se tornasse o criador da doutrina, por assim dizer, ele era um homem das ciências, né? Ele se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivaril, né? E ele viveu de 1804 a 1869 na França, né? Ele foi criado em Lyon, e inclusive em Lyon é onde está, hoje em dia ainda está o túmulo dele, onde ele foi enterrado, né? E ele foi educado em Yverdon, que é uma instituição de muito renome na Suíça, um estudante de ninguém menos que Pestalozzi. Então ele era uma pessoa muito bem preparada no âmbito educacional, porque Pestalozzi era o maior pedagogo da época, né? Então ele começou a trabalhar e absorveu o que eles chamam de método natural de ensino, que é a observação direta com o raciocínio lógico, que é onde vem a grande diferença do Espiritismo com outras religiões. Não foram dogmas que foram aceitos, foram observações com raciocínio lógico. Ele era um poliglota, ele foi autor de mais de 20 obras pedagógicas sobre gramática, aritmética e física, e era membro de prestigiosas sociedades acadêmicas, como o Instituto Histórico de Paris. Então aqui tem uma cotação, né, sobre uma biografia dele, que fala que Rivail era um homem de ordem, método e sangue frio. Agora, por que vocês acham que a espiritualidade amiga escolheu uma pessoa com esse perfil para fazer o trabalho que ele fez? Não foi fácil naquela época. Não foi mesmo. Então, como ele era um professor e um educador e cientista, tem que ser sangue frio. Então a nossa colega falou que não era fácil naquela época, para que as outras possam escutar, porque ele era um educador, ele usava método, ele realmente tinha que ter sangue frio, porque a gente vai ver mais lá na frente que não foi com poucas dificuldades que ele conseguiu fazer o que ele fez. E teve uma pessoa instrumental que o ajudou e que ficou por trás das cortinas e quase nunca é lembrada, mas a gente vai falar dessa pessoa também hoje. Tá, então, como começou o contexto de tudo isso, né? Começou com essa febre das famosas mesas girantes com as irmãs Fox, aqui nos Estados Unidos. Curioso que foi um movimento que se iniciou aqui, porém que não tomou força aqui, mas foi lá na França, né? Então isso chegou na França e era a início, mais que tudo, como uma forma de entretenimento, como mais uma forma de prestidigitação, de mágica, de coisas do tipo, né? E era o que eles chamavam de tiptologia, porque as mesas batiam, né? Faziam ruídos e tal, né? Então, ele foi convidado por um outro amigo, que ele conhecia que era um magnetizador, e ele respondeu, como deveria de ser uma pessoa acadêmica, científica de rigor, que ele só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Então, ele era o mais cético de todos, assim foi como ele entrou na história, né? E qual foi o grande estalo que deu para ele, né? Ele percebeu que se não havia um truque físico, o movimento inteligente tinha, por alguma forma, ter uma causa inteligente. Era a única explicação lógica dele. Deixa eu tentar só aumentar aqui até isso, se eu consigo ver, né? Então aí pegou a curiosidade dele, né? Começou então o método experimental de investigação dele. Ele não era um crente, ele era um observador, né? Então ele aplicou esse método que ele falou, partiu dos fatos para chegar até as leis. E ele notou também que as respostas variavam conforme a seriedade dos presentes. Hoje em dia a gente sabe que isso é porque quem está reunido
que tem mediunidade, mas não tem boa intenção, só vai atrair espíritos que também não vão passar mensagens que são boas. Vão falar brincalhões, etc. e tal, né? Então, o que ele testou? 3 coisas importantes. Primeiro de tudo, a fraude e o charlatanismo, né? Será que alguém está com o joelho embaixo da mesa e fazendo a mesa balançar, né? Força física desconhecida. Como ele era uma pessoa da ciência, ele falou, escuta, a gente até pouco tempo atrás não tinha eletricidade, ninguém sabia que isso existia. Hoje o mundo mudou por causa da eletricidade. Será que não tem uma força física natural que a gente ainda desconhece? Ele não estava errado nisso, né? Porque tudo na natureza, tudo é manipulação de energia. Mas era uma coisa que era desconhecido. E 3, a intervenção de seres invisíveis. A última teoria, a terceira, foi a única que resistiu os testes de lógica dele. Então ele eliminou o charlatanismo, ele eliminou alguma força física normal que acontecesse, né? A única coisa que ficou claro foi que devia ser alguma coisa de algum ser invisível. E então aí ele começou a pensar, como é que eu vou fazer esse estudo? Como é que eu vou começar a me aprofundar nisso mais, né? Porque veja bem, algumas pessoas confundem. Kardec, por si só, não era um médium desenvolvido. Ele precisava do auxílio de pessoas que pudessem ser os receptores da mensagem, né? Então, foi aí que entraram essas primeiras irmãs, as irmãs Baudin, a Júlia, de 14, e a Carolina. E elas usavam esse método que eles falavam de cesta de pico, que não deixa de ser uma pequena cestinha com um lápis acoplado, e com isso elas manipulavam para escrever, né? E isso Kardec assistia ao vivo nesse endereço dessa rua, né? E aí teve uma outra pessoa que entrou no jogo, que é a Emance Dufault, que aos 14 anos foi uma das médiuns mais produtivas, psicografando as obras históricas e ajudando na revisão de O Livro dos Espíritos, que a gente sabe foi fundamental para a época, né? Também teve a Ruth Céline Jaffé, que era uma médium sonâmbula cujas comunicações foram essenciais para a profundidade filosófica das questões iniciais. E o papel do Kardec? Ele não ditava o que elas escreviam, ele trazia perguntas preparadas e analisava as respostas que tinha entre si. A diferença era que ele só aceitava informação que fosse corroborada por pessoas em lugares diferentes, ao mesmo tempo que não tinham forma de comunicação. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que naquela época não existia internet, não existia telefone, não existia nada disso. Então, não era fácil que uma pessoa que tivesse recebido uma comunicação no país conseguisse passar a informação para uma pessoa que estava do outro lado do planeta para que pudesse copiar. Então ele achou isso uma forma muito fácil de... Existe alguma inteligência superior que está coordenando essas respostas de forma que elas venham sempre as mesmas. Ou é o mesmo espírito, ou é um grupo de espíritos trabalhando em conjunto e todos têm o mesmo conhecimento, etc. e tal. E foi aí que foi continuando o trabalho de Kardec. Mas a gente às vezes se pergunta, ele tinha um nome desse tamanho, né? A gente viu lá Hipólito, Rivail, né? Da onde vem Kardec? Da onde vem o nome Allan Kardec? Então, numa comunicação, esse espírito Zéfiro falou que ele havia sido amigo de Kardec numa vida anterior, quando eles eram do povo da Gália, que é essa região aqui, tá, da Europa, nessa época, tá? E que naquela época o Rivail se chamava Allan Kardec. Então, por que Kardec adotou esse pseudônimo? Porque ele queria separar a carreira dele, que já era respeitada profissionalmente como pedagogo, do trabalho que ele estava fazendo experimental com o espiritismo. Ele não queria misturar as duas coisas, né? Então isso mostra também um pouco a humildade dele, porque ele poderia ter tentado utilizar o título que ele tinha antes como forma de pôr mais peso em cima.
mas tudo que era relacionado ao espiritismo ele apresentou para o mundo como Allan Kardec. Só depois foi se saber, quando se propagou mais, e que era a mesma pessoa daquele pedagogo, daquele professor que também tinha muito sucesso. Então agora o que eu quero passar para vocês é um pequeno videozinho do trecho do trailer do filme do Kardec, para a gente ter um pouco a noção, tá? Deixa eu pôr aqui para... Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essa expensação. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, meu. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não se incomodou, meu garoto? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Então, pessoal, como a gente vê nesse pequeno trailer, dá um apanhado geral do que é a história de Kardec. A gente vai ver daqui um pouco mais em detalhe as dificuldades pela qual ele passou. Mas com todo o trabalho que ele fez, com a ajuda dessas médiums, que você até vê nesse trecho do trailer, que uma fica irritada porque em nenhuma parte do livro o nome dela foi mencionado, né? Porque a gente vê que em todas as coisas que acontecem as pessoas têm diferentes propósitos, diferentes objetivos. Mas ele conseguiu lançar o Livro dos Espíritos em abril de 1857. E eu fiz o máximo possível para encontrar na internet a capa original, tá? Não tenho como provar que é ou não é, mas eu passei por muitas imagens e escolhi a que parece ser a mais próxima do que seria a capa original, que está em francês, obviamente, né? Então, o livro, ao início, continha apenas 501 questões. Mas nós hoje conhecemos 1019, porque foi expandido na segunda edição, né? Para quem nunca leu o Livro dos Espíritos e para quem não tem muito conhecimento do Espiritismo, parece ser um livro um pouco estranho, né? Porque não é contado nem como um romance, não tem nenhuma teoria, é justamente a forma de explicar toda a filosofia do Espiritismo em forma de pergunta e resposta, estruturado de uma forma muito clara, com perguntas, e aí as respostas dos Espíritos, e quando necessário, pontos de discussão, para elaborar um pouco mais. E tão completo é que muitas vezes a mesma pergunta era feita
de uma forma um pouco diferente, para ver se conseguia se enganar os espíritos, e muitas vezes o início da resposta é por favor, acabei de responder isso na outra, né? Em diferentes países. Exato. Então, foi feito até a tentativa aí de dar uma pegadinha com os espíritos, né? Mas eles, não, isso não, com a gente não rola. E ele é dividido em 4 grandes capítulos. As causas primárias, Deus e a criação. Para quem quiser vir de segunda-feira, agora nós recomeçamos faz 2 semanas. Nós estamos na parte de Deus, que para nós ainda aqui encarnados, imperfeitos, é a parte mais complicada de se entender, né? Depois vem a parte do mundo espírita, que fala sobre a vida além da morte, as leis morais, que é dado como roteiro para a nossa felicidade, e esperanças e consolações, que são as penas e gozos futuros, né? Compilado em 1019 perguntas. Então agora o que a gente vai ver é um trechinho um pouquinho maior do filme, que o meu assistente de luz, que é quando ele publica. Mestre Damo, atenção, por favor. É com muito orgulho que eu informo que a primeira edição do Livro dos Espíritos está se esgotando. Bom, eu vou parar de falar. Professor, vai. O Espírito, na verdade, tem razão. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. Não nascemos condenados em contagem regressiva para o túmulo. Nascemos e renascemos sem cessar, para que possamos crescer e evoluir. Esta é a lei, para que aprendamos a perdoar e sermos perdoados. Amar e sermos amados. Madame Clemenson, Mademoiselle Jaffé, Caroline, Julie, e a todos que me ajudaram nesse trabalho, eis aqui o resultado. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Professor Primário. É o melhor. Ok. Obrigado. Então, qual foi esse método que ele usou? É o que é chamado de controle universal do ensino dos espíritos. Então, Kardec se deu conta rapidamente que as pessoas, as médiuns, podiam se enganar ou errar, né? Então, a estratégia dele é que ele enviava as mesmas perguntas para grupos em diferentes cidades. Em Paris, em Lyon, em Madrid, em Bruxelas, né? E como eu falei antes, só era aceito como parte da doutrina aquilo que recebia a mesma resposta em pontos distantes do globo, por médiuns que não se conheciam. Então a Gênese fala, a concordância no ensino dos espíritos é o controle mais forte do espiritismo. Então, ao aplicar esse controle universal de ensino, ele estava garantindo que o que entrava no livro, não só no Livro dos Espíritos, mas em todos os livros da codificação, o que fosse corroborado em lugares diferentes ao mesmo tempo, sem conhecimento de ninguém, né? E outra coisa que começou, então, nesse ponto muito importante, é que se deu início à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E essa é a foto da onde se localizava essa casa no fundo aqui, que é onde começou o primeiro centro espírita do mundo, podemos dizer, né? No dia 1º de abril de 1858. Ou seja, estamos a um mês do aniversário, né? Hoje. Só tinha um ano de exame.
E era mais que o que a gente conhece hoje em dia como o nosso tradicional centro espírita, era como um laboratório de pesquisas. Era aí onde estavam sendo feitas todas as coisas. As médias de diferentes faculdades iam para lá, eram testadas, e aí as comunicações que eram recebidas eram debatidas. Tá? E também foi aonde se fundou a super importante Revista Espírita, que foi publicada por muitos anos, né? Que fez parte, como que era o jornalzinho espírita da era, que contava todas as novidades, etc. A forma como as pessoas se mantinham informadas, porque, novamente, não tinham outros métodos de comunicação a não ser a forma, a imprensa, né? Em papel. E aí também daí saiu a ideia do tríplice aspecto, que é uma coisa que nós hoje, do Espiritismo, a gente sempre aprende quando começa a estudar logo no começo, né? Que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. A parte científica vem das relações que a gente estabelece com essas leis físicas e biológicas, ou seja, a manifestação espiritual depende do perispírito, da mediunidade, de energias. Então esse é o lado científico, e hoje em dia mais e mais a ciência comprova a existência disso também, né? Então é a parte que estuda. Aí vem a filosofia, que esclarece, né? Que traz uma interpretação racional do universo e do destino humano, começa a desmistificar muitas coisas que eram tidas como milagres, como mistérios, como privilégio de só algumas poucas pessoas, etc. E aí vem a religião, que é a que sublima, porque fala da parte moral, né? Não naquele sentido de rituais, mas porque realmente nos ensina o que a gente precisa fazer para melhorar moralmente, né? Então o Espiritismo convida o homem a ser melhor para si e para o próximo, né? Aí então a gente vai agora passar um pouquinho pelas outras obras, né, que foram saindo em ordem cronológica. Alguma pergunta, algum comentário até esse momento, antes de eu continuar? Essas informações das perguntas chegavam em outros países, como por carta? Por carta, sim. Ou naquela época já tinha o telégrafo, né? Então podia ser também ditada por telégrafo, que era uma das razões pela qual ele no início pensava que podia ser um efeito físico normal, porque falou, até pouco tempo atrás era impossível você mandar uma mensagem para o outro lado do mundo e em 2 horas receber uma resposta. Veja aqui, 2 horas. Para eles isso era um avanço. Então, mas normalmente era por carta. Ele mandava as perguntas, né, por carta, as médiuns psicografavam as respostas, mandavam de volta para ele, e na sociedade espírita era onde feito, vamos dizer, a triagem, né, o estudo, a avaliação para ver se aquilo tinha sentido, não tinha sentido, etc. No meu ponto de vista, deve ter sido uma época fantástica para quem estava envolvido nisso, né? Porque tanto foi que realmente mudou a opinião de Kardec 180 graus do que ele imaginava, né? Ele se tornou uma pessoa não só como crente, mas principal, né? E a gente vai ver depois que sempre que novas doutrinas, novas ideias aparecem, muita gente fica feliz, outras nem tanto, né? Então, a gente vai ver isso um pouco também. Logo depois do Livro dos Espíritos, veio o quê? Veio o Evangelho, em 1854. Estamos falando de 7 anos de diferença, em 1857 para 1854. Então, demorava para sair um livro, né? Então, essa é a parte moral da codificação, que separou o dogma da história do Novo Testamento do que era o ensino moral de Jesus, né? Também uma das coisas que nós sabemos tão claramente hoje em dia é que entender o Novo Testamento na luz do Espiritismo tira muitas dúvidas e tira muito espaço a falsas interpretações, né? Especialmente porque nos explica do linguajar da época, da linguagem pobre que existia, do uso das mesmas palavras para querer significar um monte de coisa.
Então tira, e pela razão e pelo raciocínio também elimina coisas que até fariam uma pessoa suspeitar da bondade infinita de Jesus, por exemplo, né? E daí veio o grande lema, a bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, né? Que numa frase tão curta está contido todos os ensinamentos de Jesus. Porque para se praticar a caridade, você precisa realmente batalhar contra todos os nossos vícios, problemas, orgulho, etc. e tal. Então, para você fazer a caridade realmente, você precisa ser quase que como Jesus, né? E o objetivo principal do Espiritismo também, como nós sabemos, é a reforma íntima, é a autoanálise, é o reconhecimento das nossas falhas e depois o trabalho em prol de melhorá-las, né? Para isso estamos aqui. Exatamente, para isso estamos aqui. Como diz aqui, o verdadeiro espírita é reconhecido no seu esforço de dominar as más inclinações. Todos nós estamos aqui na Terra porque a gente, infelizmente, ainda possuímos essas más inclinações. Então, o espírita, como qualquer cristão, na verdade, não precisa ser só espírita, o nosso trabalho é lutar contra essas más inclinações, para a gente ir melhorando pouco a pouco. Também, igualmente, a capa que eu tentei achar, né? Essa veio de Barcelona, não consegui achar uma em francês, essa está em espanhol, mas também se nota que é uma edição bastante antiga. O terceiro, que saiu na verdade antes, mas em termos de importância está no terceiro lugar, que foi o Livro dos Médiuns. Essa capinha também parece ser a original, porque aqui tem a data, 1861, que é a data de publicação. Então, o que o plano espiritual também pensou nesse momento? Agora todo mundo sabe que existe médiuns. E médiuns não é privilégio de ninguém, todo mundo pode ser médium. Só que o pessoal não sabe o que é um médium, não sabe a responsabilidade do médium, não sabe como deve agir um médium. Aí veio o manual, que foi o Livro dos Médiuns, que foi ditado, né, onde se analisa todos os diferentes tipos de mediunidade, mas se fala mais do que tudo dos perigos que essas falhas que nós temos como encarnados pode ter no trabalho mediúnico. Fala dos perigos do orgulho, da falta do estudo, quando se está exercitando o trabalho mediúnico. Importantíssimo aqui nesse livro é o capítulo que trata das obsessões e como os espíritos inferiores influenciam os nossos pensamentos. Então também aborda o fato de que nós somos um canal, todos nós somos canais abertos, mas o médium tem uma frequência desse tamanho aberto, comparado com o resto. Então, essa influenciação da obsessão dos espíritos inferiores se dá ainda mais com essas pessoas que têm essa sensibilidade mais desenvolvida, mais aflorada. Quem nunca leu o Livro dos Médiuns, eu recomendo muito ler, porque mesmo que a pessoa não se considere um médium, em sendo espírita é importante entender essas coisas. Porque muito do que é explicado lá aplica a todos nós, médiuns ou não. Tem muita informação interessante lá. Seguindo veio o céu e o inferno, que veio justamente para desmistificar essa ideia de que tem um céu e um inferno como lugares físicos, né, que a pessoa vai, né? Então, veio explicar que cada um colhe exatamente aquilo que planta. E que a punição não é vingança de Deus, né? Porque ainda naquela época a maioria das religiões apresentavam Deus como um ser punitivo, né? Mas era uma consequência natural das leis de causa e efeito. E isso traz uma consequência o quê? De responsabilidade para cada pessoa. Por isso que muitas pessoas ainda hoje em dia que se aproximam e começam a conhecer o Espiritismo, acabam abandonando.
Porque quando se dão conta de que, eu já não posso culpar o meu horóscopo, eu já não posso culpar, não sei o que, o vizinho, não sei o que, só posso culpar eu mesmo, é complicado. As pessoas se recolhem um pouco mais, né? E também é interessantíssimo os relatos que o livro traz. São muitos relatos, né, de desencarnados que são felizes, sofredores, suicidas. Como é a situação após a morte? Quais são as consequências do que a gente faz aqui quando a gente chega do outro lado? Também, quem ainda não leu O Céu e o Inferno, leitura obrigatória, super importante para quem segue a doutrina. Aí, deixaram por final a mais complicada, que é a Gênese. Essa é uma puramente científica, não é fácil de ler, precisa ler com calma, porque 1 ou 2 capítulozinhos a cabeça já fica meio tonta de ler. Mas explica a criação de tudo, né? A criação do mundo, a natureza dos milagres como sendo fenômenos naturais, predições, e já introduz naquela época essa ideia de que o planeta Terra está passando de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é o que nós escutamos sempre falar no Espiritismo. Um processo muito longo, muito lento, por nossa própria culpa. Porque quanto mais a gente demora em se aprimorar, mais a gente segura o planeta com a gente também, né? Então, isso termina o Pentateuco, os 5 livros principais da doutrina. Depois, tem um outro que as pessoas também conhecem, que é Obras Póstumas. Mas não é parte da codificação, porque é após a morte de Kardec, é mais como um relato pós-morte do próprio Allan Kardec, né? Como eu tinha dito antes, imagina isso naquela época, naquela cultura, né? A pessoa tinha, de certo ponto, a mente muito mais fechada que hoje em dia. Os que tinham o controle dos povos, geralmente as grandes igrejas e tal, começam a ouvir esse rumor disso que está acontecendo, uma doutrina que põe a responsabilidade em cada um, não sei o que, fala de múltiplas vidas, tem espírito, não sei o que, eles começaram a gente não quer nada disso. Por quê? Porque ia contra os dogmas que eles pontificavam nas igrejas, e também porque causava que eles não eram privados de ter as mesmas responsabilidades, de ter as mesmas obrigações, né? Então, o que aconteceu? Teve essa perseguição que eles chamaram do Alto da Fé de Barcelona, e essa também é uma imagem da época, né, que eu achei. Então, o bispo de Barcelona mandou queimar 300 volumes de obras espíritas, porque chamavam ela de heréticas, né? Então, o que aconteceu foi que o tiro saiu pela culatra. Ao invés de destruir a doutrina, o fogo chamou a atenção de toda a Europa para os livros, e as vendas dispararam. Então foi muito legal isso, porque ele achou que estava complicando o negócio, ele deu ele foi um influencer naquela época, o bispo. Né? E o Kardec naquela época, imagina, o pessoal todos que trabalham no livro, devia estar tudo caidão. As ideias não se queimam. Você pode queimar os livros, mas não as ideias. Então agora o que falta a gente falar um pouquinho só é da esposa dele, que foi uma pessoa que era também professora de letras e artes, né? E talvez sem a ajuda da Amélie não tinha codificação, tá? Porque ela ajudou financeiramente o Kardec, porque ele deixou de trabalhar naquela época, né? E emocionalmente cada vez que o Kardec passava por problemas. Ela era, E após a morte dele, ela assumiu a gestão da sociedade, da revista espírita, por mais 14 anos, né? Garantindo a continuidade da obra. Então, e ela era mais velha do que ele. Ela era mais velha do que ele, é verdade. Mas foi uma pessoa que quase ninguém menciona, mas foi instrumental no sucesso da doutrina, né? E a última parte que eu tenho aqui
é o legado, né, e a frase que tem no túmulo dele. Quem não, eu já fui visitar, porque o meu irmão hoje em dia mora em Lyon. Então, quando eu estive lá, eu fui visitar. Dá o interesse dele. Então, em 31 de março de 1869, ele desencarna por um súbito aneurisma, né? Enquanto ele trabalhava em manuscritos, ou seja, ele faleceu, desencarnou no trabalho, né? Então, no cemitério dele, né, o que está no epitáfio, na placa dele, diz: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? E o resultado, hoje, como nós todos aqui, milhões de pessoas encontram consolo para as dificuldades da vida através do espiritismo e do trabalho dele. Então, essa era a palestra que eu tinha para hoje para vocês. Ótimo. As médias que ajudaram no livro, era tudo mulher? Não teve nenhum homem, né? Então, eram todas mulheres. Que eu conheço, as principais que participaram eram todas mulheres. Não sei para te dizer com certeza se não teve nenhum homem, né? Porque não todos são mencionados, mas aquelas foram instrumentais que eu mencionei eram todas mulheres e novas, meninas, 14 e tal. Por que isso, gente? É uma boa pergunta, né? Por quê? Porque a gente sabe que ainda quando a gente é novinho desse jeito, a gente tem menos preconceito das coisas, a gente não viveu muito, a gente não fecha a nossa mente para certas coisas, a gente aceita mais, né, que é natural, né? Então, elas eram os instrumentos ideais para isso. Essas manifestações de espíritos que tiveram toda uma outra base de crença e religião, por que não aparecem manifestações de espíritos budistas, islâmicos e assim por diante? Uma ótima pergunta. A primeira coisa porque as pessoas que estavam geralmente em volta das mesas, ou as médiuns, vinham de origem cristã, e então a vibração delas atraíam esse tipo, né, por concordância vibracional, era o tipo de mensagem que vinha. E a outra foi porque o Kardec meio que fez um processo autosseletivo, sabendo que ele iria encontrar barreiras, rejeição, que com o cristianismo talvez fosse ter um pouco mais de aceitação, que a doutrina estivesse conectada com esse lado do que com os outros. Mas o que é importante a gente entender aqui é o seguinte: se você lê o Corão, se você lê os ensinamentos do Buda, se você lê esqueci o nome do Gandhi. Não, do Torá. Não, o Torá, o Krishna, o Vada dos hindus. Isso. A base de todas essas religiões é a mesma. A essência é a mesma. É você amar, ajudar o próximo, fazer o bem, etc. Então, mais uma vez, obrigado. Vamos passar então por o passe. Deixa eu colocar aqui o nosso videozinho.